Olá a todos, eu estou aqui com a pré-candidata Rose Cipriano, pelo PSOL, Rio de Janeiro. E antes de mais nada, vou agradecer de novo pela participação, muito obrigado pelo seu tempo. E agora deixar que você se apresente, né? Como a gente estava dizendo aqui agora há pouco, chega de homem falando aí por mulheres, né? Você está aqui, eu não preciso apresentar aí a sua pré-candidatura, sua história. Então, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade. Então tá. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Rose Cipriano. Para que todos vejam, eu vou começar com uma autoapresentação. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, estou usando um óculos branco, um brinco de flores vermelhas, um vestido amarelo com adesivo, inclusive escrito Fora Bolsonaro, do Coletivo das Periferias. E atrás de mim tem uma estante com livros e na parede um retrato da Angela Davis. Quero começar saudando a iniciativa do Michel e agradecendo o convite, porque a gente sabe o quanto corpos, né, periféricos de negros e negras, mulheres, indígenas, LGBTs, pessoas com deficiência, não ocupam esse espaço de poder que são as câmaras, sejam as câmaras municipais, sejam as câmaras, as assembleias estaduais ou mesmo a Câmara de Deputados federais. Então, é muito importante quando a gente encontra parceiros, né, para poder fazer essa disputa, fazer essa ocupação e fazer essa luta. Como eu disse, eu sou Rose Cipriano, moradora aqui de Duque de Caxias, sou professora da rede municipal aqui da cidade, sindicalista, né, venho dessa trajetória do movimento sindical, da luta sindical pela educação. Atualmente a gente está licenciada do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação aqui da cidade, e através do CEP a gente vem fazendo essa luta pela educação pública no estado do Rio de Janeiro e também atuo no movimento de mulheres aqui da cidade, Michel. Hoje a gente faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, onde a gente está ocupando a vice-presidência. O Conselho é uma instituição para pensar políticas públicas para as mulheres da cidade. Então, é um órgão de composição paritária, composição do governo, né, governamental, e composição da sociedade civil. Estou colocando isso para que as pessoas possam entender como que a gente vem estar nesse lugar, né, de pré-candidata a deputada estadual, embora a gente está numa pré-candidatura que é coletiva, não apenas a Rose Cipriano, mas somos 4 pessoas nessa pré-candidatura coletiva. A gente tem o nome da pré-candidatura é Coletivo das Periferias, e essa coletiva é composta por mim, estou falando com vocês agora, pela Marta Batista, que é uma companheira que é engenheira civil, é funcionária da UFRJ, também é sindicalista, hoje atua no Sintuf, no Sintuferj, né, que é o sindicato da UFRJ, veio do movimento estudantil, é uma companheira que a gente já se conhece desde 2016, porque aqui na Baixada a gente construiu, né? Na verdade, a Marta iniciou e depois eu fui convidada a participar do coletivo Minas da Baixada, que é um coletivo que acompanha, né, as políticas de enfrentamento à violência da mulher aqui na região. E ele surge justamente da seguinte pergunta, Michel: o que é ser uma mulher na Baixada Fluminense? E a gente percebeu que temas como acesso à educação, transporte, saúde é um tema primordial na vida dessas mulheres, né? Que quando se formam precisam sair da Baixada Fluminense ou para estudar ou para trabalhar por conta do mercado de trabalho, que muitas vezes enfrentam a precarização dos serviços que são oferecidos. A Marta é uma das componentes. A terceira componente é a nossa companheira Vanessa Vicente. A Vanessa Vicente é coordenadora da Uniafro. Ela constrói a Coalizão Negra por Direitos. Inclusive, a nossa pré-candidatura é uma das pré-candidaturas do O Quilombo Ocupa o Parlamento,
Então, assim como você, no país inteiro, muita gente se organizando para que os parlamentos tenham mais diversidade. Né? E aí a Vanessa Vicente atua em Belford Roxo, com pré-vestibulares comunitários, e o Rodrigo Nunes, companheiro que é presidente do PSOL de Mesquita, faz parte do setorial LGBT AI+, no estado do Rio de Janeiro, e vem da cultura. Né? A gente costuma brincar que ele é o apaixonado pelo carnaval, inclusive já foi rei momo 3 vezes na cidade de Mesquita, e tem atuado aí nessa perspectiva da cultura. Então, essas são as pessoas que compõem o Coletivo das Periferias hoje. Muita gente tem perguntado para a gente, afinal, o que é um mandato coletivo ou um mandato compartilhado? Na verdade, essa é uma iniciativa que já vem acontecendo desde 2016. Né? A gente sabe que o TSE ainda não regulamentou, mas a experiência da gente ter um mandato que é compartilhado entre 2 ou mais pessoas. Né? No nosso caso aqui, eu sou o que a gente costuma brincar de CPF, porque é preciso que tenha um CPF, mesmo que você vá dividir esse mandato com os outros co-deputados. Então, a ideia é justamente, a gente sabe que desde 2013 a gente vive uma crise na representatividade, né, das instituições, sejam partidos políticos, sejam sindicatos. E aí a gente vem discutindo, inclusive, novas formas de resgatar esse processo de democracia, de pensar, né, um mandato que seja mais horizontalizado, experiências horizontais. Então, a gente, a partir dessa trajetória de atuação nos nossos territórios, a gente topou esse desafio de compor essa pré-candidatura coletiva. Entendi. E aí tem um outro elemento que para a gente também é muito significativo, que a gente está numa região periférica do estado do Rio de Janeiro. Exato. Eu falei aqui de 4 municípios, né, mas a gente está na região da Baixada Fluminense, que são 13 municípios. E quando a gente fala de representatividade, Michel, hoje a gente não tem à esquerda dos 13 deputados estaduais eleitos para o estado do Rio de Janeiro, nenhum deputado é à esquerda. Nenhum é mulher, nenhum é negro. Então, é o perfil que a gente vem discutindo, né? Quem é que tradicionalmente ocupa esse espaço de definição das nossas vidas? São homens brancos, sem deficiência, hétero, acima dos 40 anos. E aí a gente está falando de uma população, da sua maioria, de mulheres, de negros e negras, e que a gente não vê essa mesma proporção representada nesses espaços de poder. Sem falar da nossa própria pauta. Né? Eu, Marta e Vanessa estamos muito ligadas à educação, então essa é uma pauta que é muito cara para a gente, né? Desde quando a gente pensa da questão do orçamento, um debate que para a nossa pré-candidatura é muito caro, é o debate orçamentário, porque a gente tem visto como as políticas públicas ligadas à educação têm justamente sido mais cruel nesse aspecto. Mas se a gente pega aí a PEC do teto dos gastos, do congelamento com saúde, educação e assistência social, se a gente pega os últimos cortes nos orçamentos anuais, né, como foi agora mais de 32 milhões no orçamento para as federais, para os institutos federais, e que impacta diretamente nos institutos federais, e aqui na Baixada a gente tem São João, tem Nilópolis. Então, um dos debates que para nós é muito importante é a educação, e seguido também de um debate orçamentário, né, que a gente avalia que seja muito importante para essa pré-candidatura. Mas eu acho que vocês têm um desafio enorme pela frente, além de tudo, por conta da pandemia. Foram 2 anos e eu não, assim, eu não tenho filhos, então eu não tenho experiência de como se deu a educação das crianças durante a pandemia.
E isso afeta muito mais, ainda mais, estudantes da rede pública e com a renda ainda mais baixa, né? Essa questão, porque não tinham acesso a computador, a celular, a aula virtual, ou tinham acesso precário. E você acha que dá para recuperar? Você, enfim, é uma pauta sua, de vocês também, educação, né? E eu não sei, é um grande desafio agora. Além de tudo, ainda tem essa de recuperar os 2 anos que passaram, né? Exatamente. O que a gente percebeu com a pandemia, ela escancarou uma realidade que para nós já estava colocada, né? E aí foram 2 anos de um ensino à distância que para os nossos alunos da escola pública teve um impacto negativo muito grande. Aí a gente fala desde o acesso, porque assim, o que a gente percebeu desse processo da pandemia, né? A gente sempre falou sobre isso. Assim, às vezes a sensação que a gente tem é que a escola ainda está lá no século XIX. E aí toda aquela pauta que a gente fala de condições de trabalho, condições de ensino-aprendizagem, que envolve laboratórios de informática, que envolve a escola ter uma rede de internet que funcione, tudo isso veio por água abaixo quando a gente ainda tem no país escolas que sequer têm banheiro, né? E aí isso foi algo que impactou, né? A questão do acesso também dos nossos estudantes, nem todas as redes, mesmo, por exemplo, a rede estadual, que a princípio garantiu o chip para os alunos, cerca de 20% dos alunos da rede estadual não tiveram acesso a esses chips. E aí a gente também viu que a gente sempre, né, o senso comum dizia, porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet. A gente viu que isso não é tanto a realidade. E para o segmento que a gente trabalha, o que a gente vivenciou foi famílias que tinham um celular, que era para a família inteira, estudantes que só podiam acessar quando o familiar chegava do trabalho. Então, realmente, a pandemia trouxe 2 aspectos. O da aprendizagem, que, como você disse, a gente vai precisar investir em projetos que garantam, né, ajudem a gente a recuperar esses 2 anos, mas também escancarou quanto anos, e aí eu falo do estado do Rio de Janeiro em especial, né, anos de diminuição do investimento, de fechamentos de escola, impactaram diretamente a educação pública do Estado. Então, a gente tem aí como pauta principal, né, essa questão da educação, né? A gente tem companheiras que atuam na educação popular, a gente sabe que a nossa perspectiva, com certeza, é que a gente não precisasse ainda ter pré-vestibulares comunitários, mas eles existem, então é preciso também pensar algum subsídio para esses prés. Da mesma forma, e aí perpassando a educação aqui no estado do Rio de Janeiro e a nível nacional, embora a nossa pré-candidatura seja estadual, é pensar a questão da política de cotas. A gente sabe que ela está para ser revista, né? E aí a gente não só precisa manter a política de cotas, como precisa pensar subsídios para manutenção desses alunos, desses estudantes no espaço da universidade. Então, dentro da educação, a gente tem aí essas questões, né? Não só ligado aos profissionais diretamente, mas ligado à estrutura. E aí a gente tem algumas lutas que são lutas já de alguns anos, como é a questão da manutenção das FATECs, a manutenção das escolas das redes estaduais, e em sua grande maioria estão na região metropolitana. Então, esse é um dos temas que para nós é muito caro. Um dos eixos também da pré-candidatura coletiva é a questão do direito à cidade. E aí, nesse ponto, Michel, tem alguns elementos que para a gente que está no território periférico, né? E aí eu falo da Baixada Fluminense, mas eu falo das favelas do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública, que no nosso caso, no Rio de Janeiro, se transforma em insegurança, né, que está diretamente ligado, né, ao extermínio e ao sumiço de jovens negros. Aqui na Baixada Fluminense, esse número ele é negativamente expressivo, né? Inclusive, nesses 2 últimos anos, o número de desaparecimentos forçados foi muito grande.
Então, fazer a discussão, né, de um plano de enfrentamento ao extermínio da juventude negra é uma pauta muito importante para a gente, na questão do direito à cidade. Né? E aí o direito à cidade passa não só pela segurança pública, mas passa por pensar a cultura, quais são os aparelhos de culturas que nós temos fora da grande capital. Né? Então, pensar, além da cultura, não só como acessório, mas como estruturante de uma sociedade, de um espaço de formação, como que a gente garante, né, que tenha investimento de maneira que não apenas a capital, mas também o estado do Rio possa ter acesso a aparelhos culturais. Isso, para a gente, é um dos temas que a gente vem discutindo. E um outro é a questão do saneamento básico. Né? Questão do saneamento básico. E aí, quando a gente fala de estar na periferia, para quem mora na Baixada, para quem atua na Baixada, a gente sempre brinca perguntando onde é que é a periferia, porque para a gente nós somos o centro. A água sai aqui do Guandu, do Tiguá, né? Existe um contingente de quase 3 milhões de pessoas que saem da Baixada Fluminense para ir, Baixada Fluminense, São Gonçalo, para irem para o Grande Rio. Então, assim, até essa discussão de quem é centro, quem é periferia, onde que está o centro, é uma discussão bastante cara para nós. E aí, como eu estava falando, essa questão do saneamento aqui na Baixada é um elemento muito importante. Né? A gente ainda tem famílias que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm acesso. E aí a gente está num território, né, que esse tema acaba virando moeda de troca. Esse agora é o período onde a gente observa várias ruas sendo concretadas. Não estou falando nem de asfalto, estou falando de concreto. Concretadas sem nenhum saneamento básico, sem nenhuma infraestrutura. Então, esse é um debate que a gente tem como importante. A gente acabou de ver aí a privatização da SEDAI para Águas do Rio. Né? Então, e a gente tem discutido muito sobre isso, sobre a questão da tarifa social, porque a gente precisa pensar a tarifa social para as pessoas que não têm possibilidades financeiras, né? E estão pensando, inclusive, discutindo para além da tarifa social, porque a gente sabe que tem famílias que não terão condições. Então, assim como muitas famílias são cadastradas no CAD para ter o acesso ao auxílio gás, né, para ter o acesso ao Bolsa Família, é preciso pensar aquelas famílias que não terão condições e precisam, pelo menos, de uma cota de abastecimento de água. Porque esse é um debate que vai ficar represado, principalmente agora com a privatização, né? Mesmo que neste momento a gente não esteja vendo este boom, mas essa é uma tendência e é um debate que a gente quer fazer muito enquanto um mandato. Né? Então, a gente tem pensado, principalmente a partir dessa composição, esses eixos: educação, direito à cidade, cultura, mulheres. E aí você abriu falando, né, desse espaço que é tão necessário para as mulheres, mas a gente vê o quanto ainda é preciso pensar em políticas públicas que atendam as mulheres no sentido do enfrentamento à violência, né, que atendam as mulheres no sentido ao enfrentamento ao que é a violência obstétrica nos territórios. Então, e pensar como isso se articula, porque quando a gente tem na pauta da educação, né, mais investimento, garantia de ampliação de um horário integral, a gente está falando daquela mulher que trabalha, daquela criança que precisa estar num lugar seguro e tendo garantida a sua aprendizagem. Então, esses são alguns dos eixos que a gente elencou, né, e tudo isso numa perspectiva que para a gente é muito importante, que é antirracista e anticapitalista. E aí a gente precisa lembrar de onde que nós estamos falando, né? Estamos falando do PSOL, que é um partido socialista, e então acho que pensar o parlamento como um espaço a ser ocupado, mas pensar principalmente que a gente quer a transformação da sociedade. E aí a gente também quer ocupar esse espaço, não para que ele fique apartado dos movimentos sociais, não para que ele fique apartado dos territórios,
porque também não se justifica pensar uma pré-candidatura coletiva, pensar um mandato coletivo, se ele não estiver diretamente ligado a esses territórios, aos movimentos sociais. Então, a gente vem construindo nessa perspectiva, né? E acho que uma outra perspectiva que a gente tem dialogado bastante é quando a gente pensa que a gente está num território que ainda o coronelismo é muito forte, né? Que o personalismo também. Né? A violência política também, imagino, em Belford Roxo, por exemplo, a gente sempre tem notícias aí de problemas. Salvo engano, acho que não tem oposição, praticamente não tem oposição em Belford Roxo, na Câmara dos Vereadores, né? Não tem oposição em Belford Roxo, não tem oposição em Mesquita, não tem oposição em Caxias. Eu não vou nem perguntar o percentual de mulheres nessas câmaras, porque deve ser algo... Enfim. Isso, não tem oposição. Mesquita é uma mulher, São João também. Caxias é que tem um percentual maior, a gente tem 4 vereadoras, se eu não me engano, 4 ou 3 vereadoras. Bom, até que é um número razoável, deve ser o quê? De 15? Sim, Caxias é 15%, uma média de 15% de vereadoras. Mas a gente está falando de outros municípios na Baixada Fluminense que não tem sequer vereadoras. E nem oposição, né? Praticamente. E nem oposição. E aí esse tema da violência política é um tema que nos persegue. Eu sou militante aqui em Caxias desde que eu entrei na rede, já completei 25 anos de rede. Eu já fui perseguida virtualmente, já fizeram vídeos, já sofri violência política, né, do ex-prefeito e dos seus secretários. Inclusive, na época, eles fizeram uma postagem, assim que acabou a eleição municipal, dizendo que eu era um estelionato eleitoral. Né? Inclusive, o próprio secretário de comunicação do governo compartilhou. A gente entrou na justiça, a gente ganhou, né? Ganhamos uma ação na justiça contra os secretários de comunicação à época. Então, esse também é um tema que a gente tem sido debate, acho que não só da minha pré-candidatura, mas de todas. Mas a gente destaca que a gente não está em qualquer território. Como você falou, a gente não está falando só da oposição que não há nessas cidades. A gente está falando, inclusive, de mortes. A eleição foi em 2020, aqui em Duque de Caxias, em março de 2021, né? Final de 2021, nós já tínhamos 3 vereadores mortos. 3 vereadores em Duque de Caxias mortos. 3 vereadores mortos. Assim, vereadores eleitos, exercendo o mandato, e tivemos 2 assessores mortos. Então, a gente sabe que esse elemento da violência política... E aí, no caso desse território, que é a Baixada Fluminense, está muito presente. Sim. Então, assim, eu fui candidata em 2020, inclusive aqui em Caxias, né? Fui a segunda mulher mais votada da cidade. Infelizmente, o pessoal não tinha o coeficiente ainda. A companheira Vanessa Vicente também foi candidata em Belford Roxo, né? De esquerda foi a candidata mais votada, e o companheiro Rodrigo também. Então, quando a gente pensou o processo de coletiva estadual, a gente também admite que essa questão da segurança pesou. A Marta é uma das companheiras, ela mora em Nova Iguaçu, né? E ela sempre fala muito sobre isso. Assim, ela topou vir, né, candidata, porque ela nunca viria candidata no território que ela mora. Entendi. Então, para a gente, nesse momento, e a conjuntura tem ficado cada vez mais difícil, né? Há algumas regiões que alguns candidatos não podem nem panfletar, não é isso? Eu já vi notícias de candidaturas do PSOL para deputada e foram assim, avisadas para sair do território. Salvo engano, foi próximo ao Recreio dos Bandeirantes, ali tem a chamada César Maia, né? Acho que foram panfletar lá e disseram para ir embora. Sim, isso acontece muito com as nossas pré-candidaturas, né? Muitas vezes a gente vai entra em determinados espaços, mas entra porque uma família abre a sua casa para a gente fazer uma roda de conversa, para apresentar os amigos, que aí a gente também vai buscando,
maneiras, né, maneiras de não se expor a essa violência política e que nesse território pode culminar aí a morte. E, infelizmente, a gente já tem na nossa trajetória aí o que foi o batismo de sangue de Marielle, e nós nos queremos vivas. Até hoje não esclarecido, né? Exatamente. Até hoje nós estamos perguntando quem mandou matar a Marielle. Então, assim, é importante que a gente esteja viva para ocupar esses espaços, para pensar uma política que seja mais inclusiva, né? Porque, assim, chega da gente colocar os nossos algozes para votarem contra nós, porque é isso que a gente vem percebendo. A gente fala assim, aumentou a bancada da bala, aumentou a bancada da Bíblia, do boi, e eu sempre brinco que é preciso aumentar a bancada dos trabalhadores, das trabalhadoras, aumentar a bancada de mulheres, de indígenas, de pessoas que são antirracistas, né, pessoas não negras, mas que têm essa perspectiva de ampliar a democracia. E aí não tem como a gente destacar o que a gente está vivenciando. Assim, pós 4 anos de governo Bolsonaro, a gente viu o Brasil voltar, né, para o marco da fome, as famílias voltando a comer osso, né, as famílias voltando a cozinhar lenha. A gente tem ido muito às ruas agora falar sobre esse momento que a gente está vivendo, fazer prestação de contas do partido nas praças. E a gente ouve relatos, por exemplo, de famílias que falam: eu voltei a comprar sambiquira para fazer óleo, porque não tem dinheiro para comprar óleo. O que eu ganho não dá para abastecer a minha família. Então, a gente está falando sobre isso, né? E essa que tem dinheiro para comprar sambiquira para fazer óleo ainda está na frente daquela que sequer consegue construir esse processo. Então, para a gente tem sido muito caro. Acho que esse ano é um ano fundamental. Nunca fez tanto sentido a gente dizer que nós estávamos tendo que definir entre a democracia e a barbárie, porque os últimos episódios têm demonstrado isso. Foi o assassinato do Marcelo Arruda, foram as bombas, né, nos comícios do Lula. Agora, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso, na Praça Sãs Pena? Na Praça Sãs Pena, a gente viu o mesmo que quebrou a placa de Marielle, o mesmo que vem cometendo violência política contra, hoje, a deputada estadual Renata Souza, contra a ABN Brioli em Niterói, também, né, causando tumulto e confusão e agressão e violência política numa atividade aí de apoio ao companheiro Marcelo Freixo. Deixa eu perguntar, o TSE, ou a Polícia Estadual Federal, eles auxiliam alguma coisa, se o candidato pedir, solicitar algum reforço, alguma coisa assim, alguma ameaça? Se ele relatar alguma ameaça, existe algum canal, você sabe? Porque a violência está aumentando, né? A violência está aumentando. O que a gente tem acompanhado, né, é a possibilidade de se criar um canal de denúncias para poder ligar, né, caso a pessoa tenha sofrido, mas ainda a gente ainda não foi apresentado, né, para os pré-candidatos ainda, olha, vai funcionar dessa forma. Mas já está acontecendo a violência. Né? A violência já está acontecendo. A gente está muito acostumado a ser no processo eleitoral, né? No dia da eleição, reforça-se a segurança, amplia-se em alguns casos, só que a gente está vendo esse acirramento já agora, e nós não estamos nem em campanha. Exato. Nós estamos discutindo o que a gente quer para o Estado, o que a gente pensa sobre o Estado. Então, assim, imagine quando virar, que começa a partir de 16 de agosto, começa o período da propaganda eleitoral, e imagine nas ruas. Nas ruas, então, exato. Esse tem sido um debate muito grande. A gente tem feito esse debate com as companheiras e companheiros que estão construindo a pré-candidatura. É um ponto importante, inclusive o Conselho Nacional de Direitos Humanos vai propor no dia 3, 4 e 5 um encontro para falar de violência política. Então, muitas iniciativas estão acontecendo
para a gente pensar como a gente faz o enfrentamento, como a gente se protege, né? Porque a legislação eu até vejo que tem uma legislação, assim, até uma recente, de 2021, tô vendo aqui, que protege contra fake news, né? Pune quem divulga fatos que sabem verídico em relação a partidos, candidatos, e prevê prisão de até 1 ano. Bom, prisão de 1 ano não é nada, né? Mas, e podendo aumentar a pena se envolver discriminação, a condição de mulher ou sua cor ou etnia. Então, assim, e é recente essa legislação. Sim, Mas 2021. 2021, mas assim, se isso não se concretiza, né, ali no dia a dia da candidatura, que adianta uma lei, né, por melhor que seja. Por isso que eu perguntei sobre medidas, assim, se é possível pedir um reforço, alguma coisa assim de segurança do TSE. O que a gente tem acompanhado na prática quando a pessoa já é parlamentar, né, e aí a gente está falando já, né, consegue essa questão da escolta, isso, e também não é tão fácil, porque a gente viu o quanto o caminho que Renata, Beni tiveram que percorrer, né? Tem algumas iniciativas, a gente tem algumas companheiras do próprio partido, por iniciativa do partido e pela sua atuação, tem algumas medidas de segurança, né? Então isso tem ficado muito. Cada pré-candidatura pensa quais seriam as medidas de segurança. Entendi. E esse também, assim, é importante a gente falar da lei de 2021 da violência política, porque não só das pré-candidaturas, mas acho que essa também precisa ser uma pauta que os partidos, de uma maneira geral, precisa começar a se debruçar, né? Porque é isso. Para a gente encontrar soluções, a gente vai precisar se debruçar sobre o tema, até porque a gente está em territórios que já são alguns territórios, já seja por conta da milícia, seja por conta do tráfico, seja pelas nossas pautas. Eu acho que também é isso, pensar, né, por que a gente, em especial as mulheres do PSOL. E aí, quando a gente faz o levantamento, muitas dessas candidaturas estão à esquerda, dela várias são companheiras do PSOL, e isso tem muito a ver, Michel, com a nossa pauta, né? Sim. Com as pautas que a gente defende, com a perspectiva de transformação da sociedade, uma perspectiva anticapitalista, que para a gente isso é... A gente precisa entender que, né, o nosso grande inimigo é destruir o capitalismo. Então, e essa é uma perspectiva muito amedrontadora para esses sistemas. Demais, falou, né, acabamos falando de violência, mas eu queria destacar algo que na coletiva para a gente é muito importante. Apesar da gente estar num território que é da Baixada Fluminense, um território que é bastante violentado, a gente faz muita questão de dizer que a gente tem uma perspectiva da potência desse território também, onde estão acontecendo muitas lutas, muitas resistências, e não é de hoje. O território da Baixada Fluminense, não sei se você conhece essa história, mas ele foi conhecido como a Hidra do Iguaçu, né? E era a Hidra do Iguaçu em referência à Hidra de Lerna. A região, a Baixada Fluminense? Porque foi uma região de muitos quilombos. Não sabia disso. Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, era uma região de muitos quilombos e que foi preciso investida, né, da República para poder acabar com esses quilombos. Então ficou conhecida como a Hidra do Iguaçu. E eu costumo dizer que esse espírito de resistência e de luta acontece até hoje. Quando a gente fala que um dos eixos principais é a cultura, porque a gente está vendo quantos fazedores de cultura estão produzindo nesse território e às vezes não tem investimento, não tem um teatro para se apresentar, não tem a garantia de que as praças públicas possam ser espaços de rima, de roda. Então, é pensar, sobretudo, que a Baixada Fluminense ela não é só um território que produz violência. Sim. Ela produz muita resistência, produz cultura, né, produz espaços. E aí a gente tem a reserva do Tinguá, a gente tem a área de Xerém, que é uma área que precisa ser preservada. A gente acabou de ser embargado uma obra, né, que seria o Xerém e Lixão, que é uma área de preservação ambiental. Então,
a principal mensagem que também a gente quer deixar enquanto uma coletiva que se referencia na Baixada, que compreende a importância e o desafio, e isso é para nós do PSOL, que o PSOL tem em ampliar a sua diversidade de território, é trazer a potência que esse território tem. Acho que são essas as questões que a gente queria trazer, convidar a todas, todos e todes para conhecer o Coletivo das Periferias. Nós estamos nas redes sociais, basta vocês buscarem lá, @Coletivo das Periferias. Como eu dizia, quem quiser construir, aí lembrando, né? Ela é coletiva não apenas nesses 4 corpos que são pré-candidatos a co-deputados estaduais, mas também na construção das pautas, na construção dos debates e proposições que a gente quer fazer. Então, quer construir junto com a gente? Procura a gente nas redes sociais. Nós estamos como @Coletivo das Periferias e tem o Zap também, que é 21 96 992 6121. Então, é só procurar a gente, manda um zap e vem junto com a gente, porque a gente vai ocupar tudo. Então, deixa eu só posso fazer algumas perguntinhas sobre... eu fiquei curioso, assim, por exemplo, sobre... eu ouço muito falar sobre ensino em tempo integral. Você acha que isso é viável no Rio? Será que dá para fazer? Ou você acha que... Se bem que quando a gente fala em ensino integral, talvez seja no ensino fundamental. Eu não sei, porque minha área não é educação. Mas o que você acha? Será que isso é uma boa solução? Escola em tempo Sim, integral? eu acho não, tenho convicção de que é bastante possível. O que a gente enfrenta é uma diminuição no investimento em educação, porque para você construir uma proposta de ensino em horário integral, você precisa pensar, a começar pela infraestrutura das unidades, né? E aí precisa ter investimento. Precisa pensar no investimento desses profissionais. Inclusive, para os profissionais da educação, tem uma grande luta, que é a questão de um terço de planejamento, né? Isso é fundamental, mas a gente acredita assim, nessa experiência. Claro que o que a gente teve de mais próximo a isso foi o projeto dos CIEPs, né? Tá. Se a gente pegar aí, os CIEPs foram nos últimos 20 anos, e posso falar mais, nos últimos 30 anos, que só eu tenho 25 anos de rede municipal. Foi o projeto mais próximo do que a gente viu de educação em horário integral, né? Então, para a gente ver algumas experiências, né, teve experiência do Mais Escola, mas a gente não está falando só de extensão de horário, né? A gente está falando de um projeto em que a criança possa ter os horários de estudo, a ampliação dos seus estudos, um estudo que seja diversificado. E aí, a gente, quando fala em horário integral e educação até integral, a gente está em contraponto hoje uma política que está acontecendo para as escolas, né, da rede estadual, que é a questão da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, que para você que não é da educação, para quem não é da educação, é pensar o ensino a partir apenas de português, matemática e as áreas exatas, aonde filosofia, história, sociologia, né, em alguns casos até desaparecerão do currículo. E aí, se a gente pensa uma formação que é de um sujeito pleno em todas as áreas, não dá para a gente pensar apenas no ensino que seja reduzido. A gente acha que para a formação plena, né, enquanto cidadão, é preciso que a gente pense em todas as áreas, que a escola e que os nossos alunos possam ter acesso a todas as áreas do conhecimento. Então, sim, a gente acredita que é bastante possível pensar, desde que a gente vire a chave e encare educação como investimento e não como gasto. Na verdade, quando a gente pensa sobre a educação pública, os ataques que ela vem sofrendo, e aí eu falo desde a ideia da escola sem partido,
né? Começa em 2015, 2016, com alteração dos planos municipais do país inteiro para tirar a palavra gênero, né? Para tirar esse debate de a educação sexual ou não nas escolas, passando agora pelo homeschool. E aí, se a gente compreende, né, a escola como esse espaço de aprendizagem, espaço de acolhimento, você faz ligações com outras áreas, com a área da cultura, quais são os projetos que estão interligados entre educação e cultura, como os espaços das escolas, né, e eu tenho muita referência no que foi o projeto do CIEPS, porque ele foi um projeto que pensou sobre isso. Quando a gente vê, por exemplo, a luta da animação cultural, que são segmentos aqui das escolas estaduais, né, e do que foi pensado sobre a animação cultural. E a escola como esse espaço de comunicação com a cultura. A escola como espaço de prevenção à violência. Muitos casos de violência são descobertos pela escola. Exato. E aí a gente está, para quem, né, a gente não sabe quem vai estar assistindo, mas aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, houve mais, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, mais um caso de violência sexual contra uma menina de 11 anos. E essa menina estava há 2 anos fora da escola. E aí, na outra ponta, você fica imaginando o que é esse processo de homeschool. E homeschool para quem? Se a gente ainda está numa luta para universalizar a educação. Porque hoje a gente tem universalizado a partir de 4 anos. E aí, quando você pensa que você ainda precisa, né, ampliar essa universalização, você vem como você encara projetos como esses que, na nossa avaliação, é um esvaziamento da educação que a gente defende. Uma educação que seja socialmente referenciada, uma educação que seja pública, laica e gratuita. Acho que defender esses parâmetros, que são parâmetros da nossa Constituição cidadã, é fundamental para quem está nos movimentos sociais e para quem está pensando no debate, né, em ocupar esse espaço, que é o espaço legislativo. Então, Rose, muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Você que está em pré-campanha, mesmo licença lá da escola, você, enfim, está se movimentando com... Estava essa semana em Campos dos Goytacazes? Não, isso, no domingo nós estávamos em Campos. Em Campos, então vocês estão correndo para lá e para cá na pré-campanha já, então não vou tomar mais teu tempo, e obrigado mesmo pela participação. Sim, a gente que agradece aí o espaço, com certeza todo espaço é muito bem-vindo para a gente poder divulgar e mostrar a coletiva, e só você mandar que a gente vai fazer no calendário com Marta, Rodrigo. Legal. A nossa companheira Vanessa Vicente está adoentada há 2 semanas, mas aí a gente faz com Marta, Rodrigo, que é o tempo de Vanessa melhorar. Tá ótimo, vamos convidá-los. Tá? Tá ótimo. Obrigado, então, Rose. Nada, então tá. Quando estiver pronto o link, me manda. Mando sim. Então tá. Tchau, tchau. Tchau.